A paz do Senhor Jesus. Conforme foi dito anteriormente, logo no início do vídeo, o Portal EBD está iniciando um novo trabalho, uma série, e eu fui convidado pelo Portal EBD para escolher uma temática para abordá-la. Portanto, a temática que escolhi e que foi aceita pelo presidente do portal, irmão Humberto Bezerra, foi sobre os heróis da fé. Estamos aqui hoje, portanto, iniciando uma série de 15 videoaulas sobre os heróis da fé presentes no livro de Hebreus, no capítulo de número 11. Eu espero que o amado irmão que esteja nos vendo aqui pelo YouTube nos acompanhe durante as 15 videoaulas ao longo desta fantástica série, onde falaremos sobre a fé e sobre inúmeras personagens da fé. Ok? Então vamos iniciar a aula de número 1, cujo título é O Fundamento da Criação e dos Antigos, Introdução à Fé. Antes de mais nada, façamos a leitura na Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Meus amados irmãos, abordaremos um dos temas, um dos capítulos mais fascinantes de toda a Bíblia, cuja teologia presente é de nível estarrecedor. Hebreus, capítulo 11, versículos 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Portanto, meus amados irmãos, ao longo dessas 15 videoaulas, falaremos sobre Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, enfim. Mas hoje faremos uma breve introdução da fé como fundamento, como alicerce, como base dos antigos e também como fundamento da criação de Deus. Quando ele fala pela fé, cremos que os mundos foram feitos pela ordenança de Deus. Então, meus amados irmãos, primeiro, antes de falarmos sobre esta introdução, sobre a fé como fundamento da criação, nós vamos falar sobre quem? Sobre o Criador. Quem é o Criador? É o Eterno, é o Deus atemporal, não espacial e imaterial. É o Deus onisciente, onipresente, onipotente. É um Deus misericordioso, amoroso e justo. É um Deus que se revela à humanidade. É um Deus que está sempre presente. Não é um Deus que criou a humanidade e a largou ao léu. Não, pelo contrário. Um Deus que mesmo tão poderoso e se quisesse poderia nos abandonar para sempre, fez questão de enviar o seu Filho para nos salvar da perdição. Gênesis capítulo de número 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Havia trevas sobre a terra. Portanto, disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e esse foi o primeiro dia da criação. Em João, capítulo de número 1, versículos 1 ao 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Meus amados irmãos, nós somos muito ínfimos, nós somos muito pequenos. Em um comparativo matemático, foi-nos esclarecido que, em se tratando unicamente do sistema solar,
seria representado por um estacionamento de 500 carros. Neste estacionamento, 499 representariam a massa do Sol. Apenas um carro representaria todos os outros planetas e todos os corpos celestes dentro do sistema solar. E dentro deste único carro, a Terra seria o seu pneu estepe. E dentro desse pneu estepe, microscopicamente, como bactérias, estariam eu, você e eu. Olha só o tamanho do homem, como o homem é ínfimo, como o homem é pequeno. Nós vamos abordar esse assunto daqui a pouco, quando falarmos pela fé, cremos que o mundo foi feito, que os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Olha só o que nos diz o salmista no Salmo de número 19, versículos 1 e 2, em se tratando da criação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Olha só que grandeza, que coisa maravilhosa. Os céus declaram a glória de Deus. Um dia anuncia outro dia. Isso significa, não é que o dia fala, mas significa que, o próprio texto diz, sem linguagem, sem fala. Significa que tudo está exageradamente calculado pelo arquiteto do universo. Se a Terra tivesse um pouquinho mais para cá e a Lua um pouquinho para lá, nós congelaríamos. Se ela tivesse um pouquinho mais para cá, nós morreríamos queimados. Mas ela está na posição certa. Se ela tivesse um pouquinho mais longe, a maré poderia engolir toda a Terra. Mas o arquiteto do universo colocou ela na posição certa. Veja como o seu Deus é grande. E quando ele aparece a Moisés no deserto, lá no Monte Horebe, do meio de um sarçal que pegava fogo, mas não consumia, ele diz para Moisés: eu sou o que sou. Observe bem, ele não diz eu era, eu fui ou eu serei. Não, ele diz eu sou. Diga ao povo de Israel que o eu sou me enviou a vós. O profeta Isaías escreve: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há nada, nem ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Jesus, quando estava falando com os judeus no templo, ele disse assim: Abraão viu o meu dia e exultou e se alegrou por isso. Então os judeus disseram: você é um jovem, não tem nem 50 anos, e viste Abraão? Todavia o mestre Jesus lhe disse: antes que Abraão nascesse, eu sou. Então Deus é. Ele não simplesmente existe, ele é. Ele não passou a existir, ele sempre existiu. Ele não vai ter um término de existência, ele sempre irá existir. Portanto, nosso Deus, ele é totalmente grande, poderoso e maravilhoso. E ele decidiu se revelar à humanidade, revelando aos seus antigos servos, os homens de Deus, os profetas, os patriarcas. E todas essas personagens da Bíblia tiveram uma qualidade em comum, foram marcadas por uma característica em comum. Posso te dizer qual é? A fé. Noé teve fé, Enoque teve fé, Abel, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Isaías, Elias, Eliseu, Daniel, os apóstolos de Jesus, Paulo. Todas as personagens da Bíblia foram marcadas pela fé.
Vamos usar apenas um como exemplo, nessa breve introdução aqui, antes de nós entrarmos nos tipos de fé. Então vamos abrir ali no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo 1. Vamos ver? Olha o que nos diz o texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Olha só que fé. Ele disse que não ia chover, a não ser que ele rogasse a Deus que acontecesse. Isso foi uma atitude de fé. E essa mesma atitude de fé, de Abraão sair da sua parentela para uma terra que não conhecia, de Moisés liderar o povo de Israel contra a maior civilização do mundo, que era o Egito, de Davi vencer Golias, essa mesma atitude de fé marcou todas as personagens da Bíblia. Qual que é o conceito então de fé? É a firme opinião de que algo é verdade sem a necessidade de prova ou critério de verificação. Ou seja, é algo que você sabe que é verdade, você tem a plena convicção e não precisa que ninguém prove para você para que você acredite que seja verdade. Isso é fé. E é algo abstrato. Você não pode pegar a fé, né? É algo abstrato. Ela está presente dentro da sua consciência. Então nós temos 3 tipos de fé. Quais são os 3 tipos de fé? A fé natural. Por exemplo, o céu está escuro hoje e eu vi lá um trovão e um relâmpago. Olha só, vai chover. Vai chover e eu tenho certeza que vai chover. E essa é a fé natural. Ou seja, desde criança, você viu que quando o céu estava escuro e tinha trovões e relâmpagos, na maioria das vezes caiu uma tempestade torrencial. Então você tem fé de que esse é o sinal de que irá chover. E você nem precisa consultar um meteorologista. Essa é a fé natural. E Jesus mencionou essa fé no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo 32. Então vamos ver o que Jesus falou em Mateus 24, 32. Aprendei agora esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então essa é a fé natural. Quando as pessoas viam a figueira com os seus brotos tenros e tinha colocado as folhas, elas já sabiam que era a marca do início de uma nova estação, que o verão estava próximo. Então essa é a convicção natural, a fé natural, certo? E nós também temos a fé sobrenatural. E qual seria a fé sobrenatural? É o dom da fé presente em 1 Coríntios 12, 9, que é a capacidade de crer que Deus pode fazer coisas extraordinárias. Vamos ler lá então? 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai falar sobre o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Observe que a fé está inclusa dentro dos dons de poder. Portanto, a fé aqui é sobrenatural. Ela é diferente da fé natural, né? Ela vai além daquilo que nós vemos. Então, se na fé natural você tem que ver para crer, lembre-se de Tomé, né, que teve que ver os pulsos de Jesus para crer que ele havia ressuscitado dos mortos. Com a fé sobrenatural, você não vê, mas crê que vai acontecer. Em Hebreus 11, 9 diz que pela fé Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então Abraão, pela fé, peregrinou e foi para um lugar que ele não sabia nem conhecia, e esperava uma cidade que ele também ainda não conhecia. E nós também esperamos esta cidade, da qual nenhum homem foi arquiteto e construtor, mas unicamente o Senhor. Mas para ficar mais claro, vamos fazer uma leitura no livro de Josué, no capítulo de número 10, versículos 12 ao 14. Um exemplo de fé sobrenatural. Olha o que diz aqui
em Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele. Atendendo o Senhor assim à voz de um homem, certamente o Senhor pelejava por Israel. Josué, pela fé, num estreito de batalha, quando a batalha estava fervendo, ele disse: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E foi assim exatamente que aconteceu. Nunca na história houve um dia semelhante a esse, quando Deus atendeu a um pedido de um homem. Essa é a fé sobrenatural. E qual que é o outro tipo de fé? É a fé salvífica. Só que antes de entrarmos na fé salvífica, ainda na fé sobrenatural, Jesus disse a Maria e Marta que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Está lá em João capítulo 11, versículo 25. E depois você pode conferir aí na sua casa. Então nós temos agora, por fim, o número 3, a fé salvadora, ou a fé salvífica. É aquela plena certeza de que você foi escolhido por Deus para ser salvo. É a plena consciência em Deus de que Cristo morreu por seus pecados. É quando você acredita no Filho de Deus, confessa, né? Confessa com a sua boca. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação é para aquele que crê. Então vamos ver lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, para que nós possamos compreender melhor sobre como que é a fé salvífica. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a fé salvífica é a plena consciência em Deus de salvação, e não vem de nós, não vem de nossas obras. É um dom de Deus, é uma dádiva divina, é um milagre de Deus, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6, para que nós compreendamos ainda melhor este trecho. Vamos ver o que nos diz o texto? Ora, sem fé, nós faremos uma aula abordando esta temática. É impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, é impossível agradar a Deus, é impossível ser salvo sem ter fé. E essa convicção, ela não vem da carne, não vem do sangue, não vem dos seus amigos, não vem dos seus próximos, nem de seus parentes. Esta convicção, como o apóstolo Paulo escreveu, por que é um dom de Deus? Porque ela vem do Pai que está nos céus. Olha lá, Mateus, capítulo de número 16, versículo 17. Olha só o que Jesus disse para Pedro. Respondeu-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. A declaração de Pedro foi a maior declaração da história, foi a maior convicção da história, e não foi a carne e não foi o sangue que o revelou, mas o Pai que está nos céus. Alegre-se, alegre-se, pois Deus te deu o dom da fé salvadora. Quantas pessoas padeceram e foram destinadas à perdição, mas aprove a Deus te escolher e te eleger antes da fundação do mundo, e você tem a fé salvadora, a fé que faz com que você seja salvo de suas más obras para a gloriosa luz da parte de Jesus. Então, a fé, existem esses 3 tipos de fé. E também o apóstolo nos alerta que a gente não pode fazer nada que não seja pelo meio da fé, pois nós vivemos por fé, não por vista. Então, se você faz alguma coisa que não vem da fé, você infelizmente está pecando. Romanos, capítulo de número 14, versículo 23. Olha só o que está escrito. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Então, todas as coisas, você tem dúvida de usar uma vestimenta, de fazer alguma coisa, de ter determinada conduta? Se você tem fé,
naquilo que pode fazer e nada vai acontecer, não é pecado, faça. Mas se você tem dúvidas disso, não faça, porque aí se torna pecado. Certo? Então o mundo não nos compreende por causa disso, pois aquilo que a gente acredita é loucura para os homens. Mas Deus transformou as coisas loucas deste mundo em coisas sábias, e as sábias ele transformou em loucas. 1 aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ver o que o apóstolo Paulo vai estar nos alertando aqui. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Versículo 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Portanto, as coisas que nós acreditamos, por exemplo, você vai falar com um cético, com uma pessoa que não acredita na palavra de Deus, nós seremos zombados disso, porque é loucura para eles. Onde já se viu ser possível acreditar que um homem voltou a viver depois de 3 dias morto? Onde é possível acreditar de que houve um dilúvio que destruiu a humanidade, ou de que existe um plano de salvação, ou de que existe um mundo espiritual que é invisível aos homens naturais? Então, os ateus, os céticos, eles zombam de nós, porque eles pensam que aquilo que nós acreditamos não passa de um mero conto de fadas ou de fábulas. Entretanto, há uma forte imposição contra esse pensamento dentro das Escrituras. Certo? Sabe como que Deus chama? Sabe como é que o salmista chama o cético e aquele que não acredita em Deus? Vamos ver no Salmo 14, verso 1. Salmo 14, verso 1. Diz o nécio no seu coração, ou seja, diz o estúpido, o tolo no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 14 é quase que idêntico ao Salmo 53. E também fala a mesma coisa. Então aquele que não acredita em Deus é visto como um nécio, um estúpido, porque ele não tem fé. E se ele não tem fé, ele será condenado, pois ele não crê. E para você ser salvo, é necessário crer. Tem milagres na Bíblia que realmente é difícil de compreendermos segundo a lógica humana. Mas Deus ele não é um ser racional. Se Deus fosse um ser racional, seria muito fácil para nós compreendê-lo. Mas Deus é um ser que vai além do nosso conhecimento. E nossa mente, que é limitada, não consegue compreender os grandes feitos de Deus. Um tempo para nós é um período de 24 horas. Para Deus pode ser 1000 anos. Portanto, é difícil para nós compreendermos o tempo de Deus. E para finalizarmos, o homem natural, ele não compreende as coisas do homem espiritual. Vamos fazer a leitura em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14. Vamos ver o que nos diz o texto. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, é por isso que o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual. Todavia, olha o que nos diz aí o texto em Hebreus capítulo 11, que foi mediante a fé que os antigos alcançaram testemunho de que agradara a Deus. Por que eles foram diferenciais na humanidade? Porque tiveram fé. Por que Noé andou com Deus? Por que Deus achou graças em Noé? Por que Deus achou graças aos olhos de Enoque? Porque eles andaram com Deus. E qual foi o fundamento deles? A fé. Foi pela fé que os antigos, os patriarcas e os profetas alcançaram testemunho, assim como os pais da igreja e todos os fiéis em todas as épocas, até os nossos dias atuais. Certo? E diz o texto que pela fé nós sabemos que os mundos foram feitos mediante a palavra de Deus. Nós temos 2 trilhões de galáxias, a Via Láctea tem cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas, centenas de bilhões de galáxias, e nós temos um universo, as estimativas batem em cerca de 10 sextilhões de estrelas. E mundo significa sistema. Observe quantas galáxias, quantos mundos o nosso Criador fez. Como ele é poderoso para criar, né?
O Sol, só para nós termos uma noção de grandeza, o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra. Para você atravessar só a nossa Via Láctea, seria necessário cerca de 200 mil anos viajando à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Olha só o tamanho da grandeza disso. É muito grande. E nós temos, se para atravessar só a nossa galáxia demora tudo isso, e nós que temos 2 trilhões de galáxias dentro do universo. Então, para você atravessar o universo, é extremamente, praticamente impossível na realidade. Não, é impossível na realidade, com este corpo é impossível. Todavia, com o corpo glorificado, quem sabe, né? Mas aí compete à eternidade nos dizer o que nós faremos no reino de Deus. Entretanto, o nosso Criador, ele faz disso um brinquedo. Jesus foi levado aos céus, passando pela atmosfera, a estratosfera, e de repente estava nas entradas eternas, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. Isso em frações de milésimos de segundo, né? Ou menos do que isso. Portanto, nosso Deus é totalmente poderoso. E os mundos foram feitos mediante a sua palavra. E nós temos fé de que Ele é o Criador do mundo. Alguns usam a teoria do Big Bang, né? Inclusive o criacionista William Lane Craig, debatendo com um dos maiores ateus americanos, que já faleceu, Christopher Hitchens, ele disse que mesmo que o Big Bang fosse verdade, seria necessário uma causa primária. Em todo o universo, somente 2 coisas podem ser atemporais, imateriais e não espaciais, que são as características da causa primária antes do Big Bang, é claro, se fosse verdade. Só 2 coisas que preenchem esses requisitos: números e uma mente inteligente dotada de um poder inimaginável. Todavia, números é algo abstrato. Então resta uma mente inteligente dotada de um poder inimaginável. Então, para o ateu, mesmo que o Big Bang fosse verdade, seria necessário uma causa primária, e essa causa seria Deus. Entretanto, não vamos entrar neste mérito, né? Não vamos entrar neste mérito. Alguns cristãos hoje, a Igreja Católica aderiu à teoria do Big Bang. Nós, em suma, não aderimos à teoria do Big Bang, né? Alguns acreditam que os dias em Gênesis foram de 24 horas literais, outros acreditam que foram eras geológicas. Mas não é o objetivo aqui de hoje, né? De qualquer forma, foi o Criador que fez tudo que existe da maneira como nós vemos. Foi Ele que criou os mundos. Aí alguns usam esse versículo dos mundos, né? Para dizer assim, será que ETs existem que falam mundos, falam sistemas? Tem um versículo que Jesus disse que meu pai e eu trabalhamos até agora. Mas trabalhamos em quê? Né? Não sabemos em que ele trabalha. Não significa que o versículo dê margem, dê respaldo para que existam ETs. Mas se existir vida em algum outro planeta, em nada isto anulará a criação do Pai, pois não há nada no universo que não tenha sido feito pelo Pai e pelo Filho, né? Entretanto, se não existir também, não anule nada. Foi-nos revelado unicamente o plano da salvação. E é o que está escrito em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, mas as que não são reveladas são para Deus. Portanto, não é um objetivo assim para nós aprofundarmos neste assunto. Nós só podemos dizer uma coisa com certeza: há muitas e muitas coisas no universo que nós não temos ideia do que sejam, né? Mas que existe um mundo espiritual, sim, existe. Existem anjos, existem potestades que foram feitas a mando de Deus. Se nós não sabemos nem mesmo o que está debaixo dos oceanos, quanto mais nós vamos saber o que tem aí nesses trilhões de galáxias pelo universo, né? Mas deixa essa questão para lá. Não estamos dizendo nem sim, nem que não, porque o que a Bíblia não fala, a gente não pode dizer, nem sim, nem não, mas sabemos que há um Deus grandioso que criou todas as coisas, certo? E mesmo essas coisas sendo tão grandes e gigantescas, mesmo nosso Deus sendo tão rico e tão poderoso e sendo o rei do universo, e nós tão pequenos, Ele revela o seu amor para nós. E se nós amamos o Pai e o Filho vem em nosso coração e no nosso coração faz morada.
de maneira que o amor do Pai abunde em nossos corações, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e absolutamente nada nos separará do amor de Cristo. Vamos lá? Romanos capítulo 8, versículos 35 a seguir. Mesmo sendo pequenos e ínfimos, Deus, o Criador dos mundos, o fundamento da fé em nossas vidas, Ele está presente em nós e nada nos separará dele. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus abunda em nossos corações e nos traz salvação mediante a graça, que não vem de nós, vem através da fé. E a fé é um dom de Deus, certo? Então o Pai virá em nós e fará em nós morada, né? Também diz em Apocalipse: eu cearei com ele e ele ceará comigo, né? Vamos ler João 14, 23 para nós encerrarmos este assunto? Vejamos o que diz João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Portanto, pela fé, nós cremos que os antigos alcançaram testemunho e pela fé nós sabemos que Deus criou os mundos e fez toda a criação, todos os animais, todos os seres celestes, tudo que há neste universo foi feito pelas mãos do Deus Criador. Que nós possamos ter esta mesma fé que os antigos tiveram, para que nós também tenhamos testemunho de que agradamos e estamos agradando a Deus. Na próxima aula, nós estaremos iniciando sobre as personagens, né? E vamos falar sobre Abel. Eu conto com você. Até lá. Deus te abençoe. Forte abraço. Amém.